Olá, boa noite. Me chamo Atléo Ribeiro, sou aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje estarei mostrando o começo do meu projeto, do meu jogo para atividades de LOP. Bem, o meu jogo se consiste em você ter uma bolinha e ela vai ter que passar por um labirinto. Mas vamos lá, vamos explicar quais são os códigos que eu usei, qual foi a base e o que precisou para eu ter esse, essa introdução simples e um jogo que ainda está inacabado. Bem, falando das instruções do jogo, para que a nossa bolinha, que vai ser nosso objeto que nós vamos controlar no jogo, possa ter o movimento de tanto ir para a esquerda, tanto ir para a direita, para cima, para baixo, diagonais, a gente, eu tive que fazer a utilização da função move e da função keysDown, que toda vez que o botão de esquerdo, o botão direito, ou o botão para cima, ou o botão para baixo do teclado for pressionado, a imagem ela vai mexer junto, tá vendo? É por isso que você dá para perceber que há umas bolinhas por trás, porque toda vez que eu mantenho pressionado, a imagem ela se desloca de local. Dependendo do botão que eu pressionar, a imagem muda para um local diferente. E para isso, eu utilizei desses códigos aqui. O código de elipse é o código que eu fiz a utilização para dar forma à minha bolinha. Optei por deixar ela uma bola pequena e de circunferência com um círculo perfeito, tradicional, deixando ela 20 por 20. Outra função que foi necessária para colocar na minha protótipo de primeira fase foi a utilização do FunctionMap, que utilizando vários retângulos, como se pode ver, retângulo de lado, descendo, subindo, fiz a utilização dele e posicionei ele no plano cartesiano, colocando ele tendo uma referência em pontos, fazendo vários deles, vários e vários, como podemos ver aqui na própria imagem de jogo. E o meu jogo não é simplesmente você chegar ao ponto em um determinado labirinto. Com o aprimoramento das fases, vai ter obstáculos para passar, e com esses obstáculos eu fiz a criação de função de colisão. Quando, como assim? Quando a bolinha entrar em contato com um desses retângulos, ocupar a mesma área, o mesmo espaço, ele vai dar a nossa telinha de Game Over, que eu vou mostrar aqui embaixo, mostrando que eu perdi. E assim, voltando também para a tela do menu principal, que é como mostrado aqui. E se caso, se eu chegar no ponto específico, que é no canto superior, eu tenho a tela de vitória. Ganhou R$ 1. É isso. Esse aqui as funções que eu estou usando dentro do jogo. A função de movimento, para a gente poder movimentar a bolinha. Os objetos que vão ser os obstáculos que o jogador vai ter que superar para poder chegar no ponto final, que ao chegar nele você ganha, ou se caso você encostar em um desses retângulos, você perde. Ademais, códigos que foram necessários para que haja funcionamento dos menus, tanto de introdução, tanto de créditos. Neles foram necessários a função de preloading, que eu utilizei de uma imagem do Google, que foi essa daqui, uma imagem mais infantil. O jogo é voltado mais para o pensamento de criar esse jogo é para um público mais infantil, por isso dessa imagem.
Eu deixei no formato de 400 por 400, 400 de largura, 400 de comprimento, uma telinha um pouco pequena. E também fiz a criação de nossos botões aqui, o botão de jogar, introduções e créditos. E para isso, eu tive que usar a função botão play, que são os botões que estão aqui, create button, para poder criar o botão, dei o nome do primeiro, de jogar, que é o que a gente já acessou, dei o tamanho da largura dele e dei a função para que quando for pressionado, ele faça a ação desejada, que é entrar no jogo. Assim segue para os outros demais, create button para instruções, dei a posição dele e dei o que ele deveria fazer caso fosse pressionado. Assim também vale para os créditos. E também para o botão de menu, que a gente tem acesso a ele quando estamos dentro do jogo, ou das instruções, ou dos créditos. O Function Draw é algo necessário, que é o que faz as imagens ficarem indo várias e várias vezes a 30 FPS. E aqui criamos nossa tela. Fiz a utilização de um if e deixei a tela igual a zero, tem que ser menu. Então, a tela zero, que é a nossa tela principal, é a nossa tela de menu. Temos nossa primeira tela, que é a tela gamer, que é a tela do jogo, que tem a nossa primeira fase. Também fiz a criação da tela 2 e 3, referentes à introdução e crédito. Bem, aqui fiz as definições de tela. Eu usei as funções para definir menu, fiz a definição de menu na tela zero, por isso que aparece aqui. Utilizei também a definição para o jogo na tela 1, então toda vez que eu apertar aqui, ele me direciona para a tela 1, fazendo assim aparecer o jogo. Do mesmo vale para a tela 2 e 3, referentes à tela 2, sendo a tela de introduções, explicando o objetivo do jogo, atenções e cuidados que devemos ter, e o público-alvo. E aqui também temos na tela 3 e última, os créditos. Bem, outras funções que foram utilizadas foram essas aqui, função Ride, para poder esconder. Então, para que foi utilizado esse programa aqui? Essa função de Ride Menu foi utilizada um pouco para poder utilizar um pouco mais abaixo, para quando estivermos dentro das telas, vamos dizer, na tela 1, aparecer o botão de menu para que a gente possa voltar para a tela inicial. Tanto vale nas outras duas. Então, para isso, tive que criar a função Ride Menu, onde o botão de play, que é o botão de jogo, ele ficasse escondido, o botão de introdução ficasse escondido, o de crédito também, e só aparecesse o de menu. Justamente para isso, para que quando estivesse dentro dos créditos, não fique aparecendo aqui os botões de jogar, do menu, no caso, jogar, de introduções e de créditos. Apareça somente do menu. Aqui nas funções de baixo, a de menu já é diferente. A tela inicial zero, que temos aqui, temos para ela já o código para a função de menu, onde o botão de play vai aparecer, o botão de introdução vai aparecer, o botão de crédito vai aparecer, menos o botão de menu, já que estamos nela. Bem, isso aqui foi um código utilizado para que quando sempre que a gente volte para o jogo, a bolinha volte para o seu canto original. Vemos que eu vou deixar ela aqui em cima, voltando para o menu e fazendo isso, voltando para o jogo, graças a esse código aqui.
a bolinha sempre vai voltar para o seu posição original. E o game fez game over e winner sendo falso, porque você ainda não encostou nos obstáculos ou chegou no ponto que o jogo pediu. Prosseguindo justamente essa linha de raciocínio aqui embaixo. Para toda vez que você resetar, você, né, não resetar e fazer, ele sempre vai nascer aqui e vai sempre perder. Esse código serve para sempre e a bolinha volta aqui e você possa recomeçar. A função aqui embaixo, que é a função game, que é a função que temos aqui, complementando justamente essa daqui de cima, ela tem os seguintes comandos, que toda vez que esteja na função game, ride menu, é justamente isso daqui, para que toda vez que a gente entre no jogo, os botões de play, introdução e créditos sumam e que só venha me aparecer um botão de menu. Fiz a utilização de if, onde se o jogador não tenha dado game over e também não tenha ganhado, o programa ele mantenha o movimento da bola, só um instante, o movimento da bola, o mapa e a colisão. Manter essas tudo acontecendo até que haja uma vitória ou uma derrota. Bem, do mesmo vale, justamente como eu falei. Se caso ocorra o winner, para printar, ganhou um realzinho. E caso você colida, game over. Já na função de introduções, também prossegue o ride menu para poder fazer a mesma coisa, esconder esses botões, eles sumirem, e o único botão que apareça seja de menu. E fiz a atualização de textos para mostrar ao jogador o que ele tem que fazer, tendo o objetivo de levar a bolinha ao outro lado do labirinto, com atenção, tome cuidado ao encostar nas linhas e obstáculos, eles podem ser fatais para você, que os obstáculos vai ser uma adição futura, e o público-alvo que desejamos alcançar são crianças entre 5 a 10 anos. Também o mesmo vale para os créditos, onde foi criada a função créditos, com o Ride Menu, o background, que eu me esqueci de falar, o background aqui está na 255, 255, 255, na lógica de red, green e blue, onde, tendo essas três na mesma densidade, temos o fundo de cor branca, que foi o fundo que eu preferi adotar tanto nas instruções, tanto nos créditos, deixando eles em uma imagem neutra por enquanto. E nos créditos, segue a mesma lógica da introdução, tendo o texto, dando os dados. Desenvolvido por mim, a matéria de programação, do turma do auditório B e número da matrícula. Bem, é isso. Esse está sendo o protótipo de desenvolvimento do meu jogo, com o meu menu, o jogo sendo funcional, só incompleto por um momento, e com menu, introdução e crédito.